paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa noite maravilhosa, por essa noite de poder, de graça. Que o Senhor essa noite possa falar ao coração dos irmãos. Que esta noite seja uma noite maravilhosa. O Senhor tem estado conosco e hoje não vai ser diferente. Hoje vai ser uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de nós ouvirmos a palavra de Deus e de nós adorarmos ao nosso Deus e lembrarmos da sua morte e ressurreição. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com Deus. Irmãos, nesta oração nós vamos estar lembrando da nossa irmã Ruth. Nossa irmã Ruth, ela vai fazer uma cirurgia na segunda-feira, amanhã de manhãzinha. Então nós vamos estar orando por ela. Ela sempre senta ali com a tia dela, a irmã Irene. Então nós vamos orar pela irmã Ruth. E essa semana nós vamos ter alguns aniversariantes. Nós já vamos orar por eles. A irmã Alexandra vai fazer amanhã, dia 8, né, irmã Alexandra? Glória a Deus. E a irmã Cíntia, dia 9. A Cíntia deve estar por aí, ainda não chegou. Ah, está lá, não, está na frente, graças a Deus. A irmã Cíntia, dia 9. Então nós já vamos orar por esses aniversariantes, né? Vai ter mais alguém essa semana? Bom, Edson, que dia, irmã Edson? Dia 11 de dezembro? Ai, que bênção. Essa semana também. Então vamos orar pelos nossos irmãos, pela nossa irmã que irá fazer essa cirurgia, para que o Senhor possa cuidar dela. Eu visitei ela agora no hospital, era umas 5 horas da tarde, passamos lá, oramos com ela, ela está bem calma, bem tranquila. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Vamos orar, curva as suas cabeças, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno e poderoso, Deus maravilhoso, Deus santo. Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, nós nos achegamos nesta noite na Tua presença com confiança, ó Pai, para adorar ao Senhor, para prestar ao Senhor o nosso culto de adoração ao Senhor, ó Pai, porque não há outro Deus senão o Senhor, não há outro lugar que queríamos estar senão aqui na Tua presença. Ó Pai, que o Senhor possa nos receber, Senhor, nesta noite. Que o Senhor possa encher os nossos corações de alegria, ó Pai, com a Tua presença. Ó Pai, de amor e bondade. Senhor, que cada alma que adentrou a este lugar e aquelas que estão ainda a caminho deste lugar, ó Pai, que o Senhor possa trazer, Senhor, aos corações a alegria, a paz que só o Senhor pode dar. A cura, Senhor, do corpo e da alma que só o Senhor pode realizar, ó Pai. Senhor, que esta noite maravilhosa o Senhor possa visitar os corações, o Senhor possa alegrar o coração entristecido, o Senhor possa, Senhor, trazer esperança para o desesperançado, ó Pai. O Senhor possa trazer, Senhor, confiança para aquele que está, Senhor, preocupado, Senhor, com alguma situação. Ó Pai querido, Deus bondoso, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa irmã Ruth, ó Pai. Que o Senhor possa visitá-la neste momento, lá naquele hospital, ó Pai. Que ela possa continuar confiante no Senhor. Que ela possa continuar, Senhor, tendo a certeza que o Senhor está cuidando, que o Senhor está fazendo, que o Senhor está providenciando tudo, ó Pai, pois ela é do Senhor, ó Pai. Ó Deus de maravilha e bondade, nós queremos também lembrar, Senhor, dos nossos irmãos que irão fazer aniversário nesta próxima semana. Senhor, a irmã Alexandra, que o Senhor possa derramar bênção sobre ela, que o Senhor possa derramar bênção sobre a vida dela, ó Pai, e ela possa continuar firme nos teus santos e preciosos caminhos, ó Pai. Também a nossa irmã Cíntia, que o Senhor possa dar a ela muita saúde, muita paz, muita serenidade, ó Pai, para te servir também. Nosso irmão Edson, ó Pai, que também estará aniversariando, o Senhor possa dar a ele, Senhor, a alegria e a paz que só o Senhor pode conceder. O Senhor possa dar a eles, ó Pai, a todos eles, muitos e muitos anos de vida, de alegria e de paz na Tua presença. Ó Pai, que esta noite o Senhor possa nos encher de alegria. Que esta noite o Senhor possa se fazer presente neste lugar, ó Pai. Pois este culto é para a memória do Senhor, do sacrifício do Senhor, ó Pai, da morte e da ressurreição de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador. Que o Senhor possa nos receber, ó Pai, nesta noite, no nome precioso de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém, irmãos? Graças a Deus. Gostaria de convidar os irmãos para nós fazermos a leitura desta noite, exatamente lá em 1 Coríntios,
no capítulo 11. Hoje é culto de celebração da ceia do Senhor. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, a nossa leitura oficial de celebração da ceia, né? 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 23 até o 34. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. E quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Amém? Graças a Deus por essa leitura. Agora nós vamos louvar o Senhor com o nosso coração aberto para glorificar o nome do Senhor, para que o nome dele seja exaltado e glorificado para todo sempre. Abra o seu coração, não deixe de glorificar, não deixe de falar, de adorar ao nosso Deus poderoso. Deus abençoe os irmãos. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Mais um dia que o Senhor fez para nós ficarmos aqui celebrando a morte de Jesus na cruz. Amém? Mas João 3,16 fala: porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje nós estamos aqui porque Cristo morreu na cruz em favor dos nossos pecados. Amém? Louve o Senhor com alegria. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás?
Jesus,
Confie em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso eterno e soberano Deus. Como é bom, irmãos, nós estarmos na casa do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. O nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que foi à cruz por mim e por você. Por isso nós estamos aqui alegres e adorando a esse Deus tão poderoso. Nós vamos convidar agora as nossas crianças para estarem vindo à frente. Nós estaremos orando por elas e elas estarão seguindo para as suas salas, e nós aqui continuaremos a adorar ao nosso Deus poderoso, ao nosso Deus maravilhoso. Grande é o Senhor. Os irmãos podem estender as suas mãos para cá. Vamos orar pelos nossos pequenos, vamos apresentá-los a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e santo, Pai, nós apresentamos ao Senhor as nossas crianças. Pai, que o Senhor possa abençoá-las poderosamente, que elas tenham um tempo maravilhoso de aprendizado da Tua Palavra. Que o Senhor possa dirigir, Senhor, a irmã Vânia, que estará neste momento, ó Pai, apresentando a elas a Palavra do Senhor, que elas possam crescer em graça e conhecimento, ó Pai. E o Teu nome, Senhor, possa continuar sendo glorificado na vida dos nossos pequenos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Os nossos pequenos estarão seguindo para as suas salas e nós vamos continuar adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, neste momento, nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção, para a boa manutenção da casa do Senhor. Você que está nos visitando, não sinta-se constrangido a contribuir. As ofertas são voluntárias e nós fazemos isso com alegria para a boa manutenção da casa do Senhor. Nós vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez e nós vamos apresentar ao Senhor os nossos recursos, que faz parte também do nosso culto, faz parte também da nossa adoração. Então, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te adoramos mais uma vez. Nós vamos apresentar ao Senhor a nossa oferta de amor para a Tua obra, Pai.
Que o Senhor possa multiplicar na vida dos meus irmãos. Que o Senhor possa continuar derramando bênçãos sobre a vida deles, ó Pai. Que o Senhor não deixe, ó Deus, faltar no lar dos meus irmãos. Ó Pai, aqueles alimentos que eles trouxeram para a cesta básica, que já estão guardados, eu agradeço, Senhor, por tudo que eles trouxeram. Que o Senhor multiplique na vida dos meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor multiplique os recursos, multiplique a saúde, multiplique a força, Senhor, para que nós continuemos nos nossos afazeres, realizando, Senhor, os nossos trabalhos, a nossa vida profissional, Senhor. A Tua mão esteja sobre ela também, sobre a nossa vida financeira, ó Pai. Que o inimigo não venha, Senhor, tirar aquilo que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor é maior em nossas vidas, ó Pai. Pai, é o que nós te pedimos neste momento, no nome precioso de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém, irmãos? Neste momento nós podemos servir ao Senhor de forma eletrônica e de forma física também. Nossos irmãos estarão louvando e nós podemos servir ao Senhor. Deus abençoe os irmãos. Como oferta de amor e Irmãos, nós estamos alegres, alguns irmãos estão nos visitando. Ana Carolina está aqui, sobrinha da nossa irmã Joana, nosso irmão Edivaldo, prazer em recebê-la, viu, irmã? Sinta-se bem no nosso meio. Também o Antônio e a Dalva, casal abençoado, Deus abençoe, prazer em recebê-los no nosso meio. Meu amigo querido, Ismar, também está nos visitando, prazer em tê-lo aqui, viu, meu amado? Cadê a Tina? Eita, Deus abençoe a Tina, viu? Prazer em tê-lo aqui, viu, meu amado? Deus abençoe cada um dos irmãos que estão conosco nesta noite. Certamente será uma noite maravilhosa. Amém? Irmãos, nós partimos neste momento para o momento da palavra do Senhor, para o momento em que nós buscaremos ao Senhor e Ele falará aos nossos corações. Tenho certeza que os irmãos creem nisso. Hoje é a celebração da ceia do Senhor, motivo de grande alegria, motivo de vitória, irmãos. A ceia é nós se dizendo, nós vencemos. O Senhor venceu por nós. Nós somos vitoriosos por Cristo Jesus. É motivo de festa. A única religião que celebra esse dia somos nós. Os outros estão todos mortos, mas o nosso está vivo. O
nosso Jesus está vivo, irmãos. Nós temos que colocar um sorrisão no rosto, porque Jesus está vivo, irmãos. Nós estamos aqui para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Então, nesse momento da palavra do Senhor, o título da mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde é que Ele veio por você, só por sua causa. Jesus só subiu a cruz do Calvário pela sua causa, por você, por tão grande amor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro dos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler 3 versículos para nós começarmos a imergir nessa mensagem poderosa sobre a salvação das nossas almas, irmãos, sobre o resgate das nossas almas. Hebreus, livro dos Hebreus, um pouquinho antes de Tiago, para frente das cartas de Paulo. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 7, nós vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 7, nós vamos ler 3 versículos, 7, 8, 9 e 10. Esses 4 versículos nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10, versículo 7 até o 10, diz assim: Então disse: Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito sobre mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Feito uma vez. Amém? Louvado seja Deus por essa leitura. Guardem essa palavra. No início, no princípio do livro, está escrito sobre mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hoje nós nos reunimos como igreja para celebrar a morte e a vida. A morte, que ele morreu, mas ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, vida plena no Senhor. Quando nós lemos essa palavra, irmãos, nós vemos Jesus se colocando, se posicionando para se oferecer por nós, porque anteriormente se fazia o sacrifício dos animais, o sangue era aspergido, o pecado era encoberto e não perdoado, até que o Senhor vem, Jesus vem, sobe a cruz, morre da forma mais terrível da sua época, a morte de cruz, mas ressuscita ao terceiro dia, sacrifício perfeito, para que eu e você fôssemos perdoados, os nossos pecados fossem apagados, os nossos pecados fossem esquecidos, para que nós pudéssemos chegar diante de Deus, porque Deus não suporta o pecado. Nós cantamos agora há pouco, que na cruz ele foi abandonado e o Pai virou as costas, porque todos os nossos pecados estavam sobre ele, todas as nossas ofensas estavam sobre Jesus. Naquele momento ele carregava todos os pecados da humanidade, e o Pai não pode olhar para o pecado, e ele viu o seu filho sendo morto por mim e por você. Nós acabamos de ler que no início do livro já estava escrito sobre mim. Ele está exatamente se referindo lá a Gênesis capítulo 3, no versículo 15, aonde
ofensa foi causada e esta ofensa alcançou toda a humanidade. Essa ofensa alcançou todos os homens. Em Romanos capítulo 3 nós vamos ver escrito que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas isso tudo acontece lá em Gênesis. o Pai, ele diz, mostrando a sentença, ele diz assim, Gênesis 3,15: porém, inimizade entre ti e a mulher. Ti quem? A serpente, Satanás, o inimigo das nossas almas. Porém, inimizade entre ti e a serpente, e entre a tua semente e a sua semente. E esta semente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a promessa estava ali. Alguém nasceria da mulher, da semente da mulher, viria da mulher, veio o pecado, ela foi a primeira a comer do fruto, mas dela mesmo virá um que pisará na sua cabeça. Era a sentença de Satanás, e ele veio. Nós acabamos de ler sobre ele em Hebreus capítulo 10, que ele, olhando para os sacrifícios, vendo a humanidade afastada de Deus, sendo necessário sacrifícios e mais sacrifícios, ele vem e se entrega por nós. Como nós dizemos, então disse eu, eis aqui veio, no versículo 7 que nós acabamos de ler. Mas nós vamos ler uma outra curiosidade, ainda em Gênesis capítulo 3, versículo 21, quando eles estavam nus, e eles viram e pegaram folhas e colocaram para cobrir as suas partes íntimas, que até então não tinham conhecimento do bem e do mal. Mas Deus vem, diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 3:21: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Para pegar uma pele tem que fazer o que com o animal? Matá-lo, derramamento de sangue. O Senhor Deus Todo-Poderoso já estava apontando para o que Ele faria no futuro. Ele já estava ali pegando, tapando as nossas vergonhas, tapando o nosso pecado com as roupas dos animais, da qual Ele havia sacrificado, sangue derramado, para que os nossos pecados fossem encobertos, até que um dia eles fossem totalmente perdoados. E esse dia chega lá no Calvário, esse dia chega lá no sacrifício perfeito, lá no sacrifício pleno de Deus, o Pai, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Os seus pecados foram perdoados, a sua ficha foi limpa. Tudo que era contra você foi cravado na cruz. As nossas ofensas foram cravadas na cruz. Paulo diz que a cédula que nos era contrária, ou a dívida que nós tínhamos, foi sanada na cruz, foi paga na cruz. Não há nada mais que nós temos que fazer senão crer em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Abrir o nosso coração verdadeiramente para Jesus, o nosso Salvador, e celebrar a sua morte e a sua ressurreição, porque os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para isso, irmãos, o nosso coração tem que se encher de alegria, porque nós tínhamos uma dívida impagável, uma dívida que não teria como ser paga. Os nossos recursos se esgotariam e nós não sanaríamos essa dívida. Nós não teríamos como voltar no Éden, nós não teríamos como voltar lá e falar: não coma isso. Não, o tempo foi cravado e ele não volta atrás. Deus sabia que ele precisava resolver esse problema, que não ele criou. Quem criou foi o homem. Quem iniciou o problema foi Satanás no Éden. E o homem deu ouvido, a mulher deu ouvido, o homem deu ouvido, eles comeram, o problema estava feito. Mas o que precisava agora era resolver. Quando nós temos um problema, não adianta nós ficarmos
isso, a culpa foi do fulano, foi do ciclano, se o outro não tivesse feito aquilo. Não é assim que se resolve o problema. O problema está diante da humanidade. Era o pecado que entrou através da desobediência. E Deus vai e cria a solução. Eu porei inimizade entre você e a mulher, e a semente dela virá um que pisará na sua cabeça, e trará de novo o refrigério para a alma do homem, a alegria para a alma do homem. Aquele que outrora era escravo do pecado, agora não será mais, será livre, como nós cantamos agora há pouco. Eu sou livre, eu e você somos livres, porque alguém nos libertou, alguém se propôs a se entregar por mim e por você, alguém se propôs a sacrificar por mim e por você. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Servo obediente, servo maravilhoso, e da qual se propôs a fazer por mim e por você o que nós não poderíamos fazer. Nós não poderíamos fazer. Nosso sangue é cheio de pecado. Se nós fôssemos fazer alguma coisa, não serviria de nada. Mas o sangue dele era puro, porque nele não havia pecado. Ele era o cordeiro imaculado, ou seja, sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem nada que pudesse ofender a Deus o Pai. Então ele vem e se entrega por nós, e morre por nós. Mas não para por aí. No terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele estava vivo, e as pessoas viram ele, e o coração deles se encheram de alegria. Alguns creram de primeiro, outros tiveram que colocar o dedo lá para ver se era verdade mesmo, como foi o caso de Tomé. Alguns não acreditaram. Essas mulheres devem estar delirando, o coração delas deve estar tão triste que elas estão imaginando que viu o Senhor, até que o Senhor aparece para eles, até que o Senhor se faz diante deles e fala: eu mesmo estou aqui, para que vocês saibam que tudo que eu disse era verdade, tudo que eu disse que eu morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, estou eu aqui. Por isso, nós, hoje, século 21, nós estamos aqui, ainda celebrando a ressurreição de Jesus. Amém. Ainda hoje aqui, celebrando o perdão dos nossos pecados. Não é motivo de fazer festa. Fazemos festa por tantas coisas boas, né? Vai ter tantas festas agora, nesse ano de dezembro, né? Acabou o ano, vai começar outro, vamos fazer festa. Fiz aniversário, vamos fazer festa. E os nossos pecados, que foram todos perdoados. É dia de festa, é dia de celebração, é dia de alegria, é dia do nosso coração regozijar. Mas tem um aí, um picareta, que ele está sempre querendo tirar a nossa alegria, está sempre querendo fazer-nos lembrar do que nós fizemos, do que nós éramos, do que nós falamos, do que nós executamos. Mas o Senhor não quer que nós fiquemos lembrando disso. Ele perdoou-nos e esqueceu. Um pouquinho mais à frente, Hebreus capítulo 10, versículo 17, sempre citado neste culto, o Senhor diz, Hebreus capítulo 10, versículo 17: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Coisa boa, né? Perdão verdadeiro. Não é esse perdão mais ou menos, esse perdão que eu esqueci, mas se você pisar na bola de novo. Eu te perdoei, mas você lembra aquela vez lá em 1943? Lembra lá do
acabou, não tem nada para ser lembrado. No passado não tem nada de bom. Nós temos o que há de mais especial, que o nome já diz, né? O nosso presente. O melhor tempo que nós temos, irmãos, é o presente. Nós temos uma mania de, olha, há 20 anos atrás era tanto. Já foi, meu irmão. Já foi. Ah, mas há 10 anos, tá bom, foi, mas já foi. O que nós temos agora é o nosso presente. Viver com alegria o presente. Porque no presente nós temos a celebração da ceia do Senhor. No presente nós temos a lembrança de que os nossos pecados foram perdoados e esquecidos pelo Senhor. Não precisamos lembrar de nada disso. Nós só temos que nos alegrar. Nós só temos que nos encher de alegria, porque os nossos pecados foram perdoados, as nossas ofensas foram esquecidas, as nossas transgressões já não existem mais. O que aconteceu no Éden só serve para lembrança do que o Senhor fez por nós. O que aconteceu, aconteceu. Eu gosto muito de literatura cristã e tem um filme extremamente cristão que alguns nem percebem, né? As Crônicas de Nárnia. Alguém já assistiu o primeiro filme? As Crônicas de Nárnia. Parece um filme infantil, mas quem escreve é C.S. Lewis, um cristão fervoroso. E naquele filme, né, tem ali 4 irmãos, né, e um deles dá ouvido para a feiticeira, lembra a feiticeira que queria dar um doce para ele, os manjar turco, um doce turco muito gostoso. Aí ele vai, né, come, fica escravo dela, ela escraviza ele, ele entrega os irmãos dele para ela, né? Aí depois o leão, sabe o leão da tribo de Judá, né, aquele que representa Jesus, né? E ele vai e liberta aquele irmão, né, do Edmundo, né? E traz ele de volta para os irmãos ficam todos bravos com ele. Aí mostra o leão conversando com ele em um lugar. Aí depois o leão chega para os irmãos e fala assim: ó, o que passou, passou. Aí eles recebem o irmão de novo como irmão. Esse irmão que os traiu e os entregou para a feiticeira. Perdão é maravilhoso, né? Um filme, parece um filme novo, mas traz uma lição tão importante, porque ele é extremamente cristão. Jesus é aquele que morreu por nós. Jesus é aquele que se entregou por nós. E lá naquele mesmo filme, a feiticeira vem cobrar o pecado do Edmundo. Aí o leão fala assim: não, eu vou morrer no lugar deles. Aí ele vai, morre e depois ressuscita, né? Igualzinho nas escrituras. Quem não percebe, acha que é só um filminho bobo, mas é a palavra de Deus sendo ensinada através de um filme que circulou o mundo. Inteligência, né, que Deus deu ao homem. Irmãos, Jesus subiu à cruz para que o meu e os seus pecados fossem perdoados. Quando ele sobe à cruz, nós vamos ver lá em João capítulo 19, versículo 28. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 19, a partir do versículo 28, nós vamos ver ali o que o Senhor diz no momento da sua morte. João 19, versículo 28, já está sendo projetado acima, diz assim a palavra do Senhor: e depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. No versículo 29 vai dizer assim: ó, estava pois ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no esopo, chegaram na boca. Vinagre na boca do nosso Salvador. Versículo 30 vai dizer assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Consumado o quê? O que ele havia de consumar? O que ele havia de executar? Senão o resgate de toda a humanidade. Quando ele disse lá para Nicodemos, João escreve sobre isso no versículo 3:16, porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois lá, no mesmo Evangelho, ele diz: está consumado. A obra está concluída. Os pecados estão perdoados. Agora está reescrito a história da humanidade. Por um homem entrou o pecado, Adão, mas por um homem, Jesus, entrou a salvação. Por um homem entrou a vida, por um entrou a morte, mas pelo outro entrou a vida. Pelo outro, que é Jesus, entrou o perdão e a salvação de toda a humanidade. Todos aqueles que creem, todos aqueles que entregarem a sua vida para Jesus, serão salvos, libertos do pecado, livres da ira de Deus, que está sobre todo pecador. Porque o homem sem Deus, o homem sem Jesus, é pecador. Está com seus pecados ativos, a sua conta está rodando lá, não é assim lá no banco, está negativo, no outro dia está o quê? Mais negativo ainda, e assim a conta vai subindo, subindo e subindo, mas a minha e a sua foi zerada. Amém. Por Jesus, não tem nada a ver conosco, não tem obra nenhuma minha e sua. O apóstolo Paulo escreve isso lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10 diz assim, ó: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Guarda isso, irmãos, boas obras, para os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Boas obras, não para ser salvos por elas, mas para andar nelas. A salvação já aconteceu lá na cruz. Quando eu abri o meu coração e falei: Senhor, meu coração é teu, a minha vida é tua, entra, Senhor, e mora em mim. O Espírito Santo entrou e habitou em mim. A salvação aconteceu ali, e o nome do Senhor foi glorificado. E agora eu andarei em boas obras, agora eu viverei em novidade de vida. Mas não para, foi porque eu andarei em boas obras, porque eu já fui salvo por Ele, e não para ser salvo por Ele. Ele veio por você, Ele veio para resgate da sua alma, Ele veio para perdão dos seus pecados, Ele veio para nos lavar, como nós ouvimos agora há pouco, alvo mais que a neve. Vocês gostam de esporte? Aqueles homens andando na neve lá, esquiando, aqueles óculos pretos, parece que é bonito, né? Só para exibir. Não, é porque se o sol bater diretamente na neve e bater nos olhos, eles ficam cegos no mesmo instante, porque a neve é muito branca, e pelo sangue de Jesus nós somos limpos mais que a neve, nós estamos mais altos do que a neve. Por isso que o mundo nos odeia, porque quando eles olham para nós, eles veem a luz de Jesus, e essa luz ofusca aqueles que estão ainda em pecado, mas mostra um caminho. Não diz respeito a nós, diz respeito ao nosso Salvador. Como volto a dizer, não é obra nossa, é obra de Jesus. Não diz respeito ao que eu fiz, mas o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. A obra maravilhosa, a obra poderosa, a grande obra de Jesus. Entendeu? E os seus pecados perdoados em Cristo Jesus. Andamos mais um pouquinho, nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler mais uns versículos ali. 1 Coríntios capítulo 15.
Veja com atenção, leia com atenção, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, escreve no capítulo 15, onde há muitas doutrinas maravilhosas para nosso conhecimento. Mas no versículo 55 ele fala da nossa vitória. Ele diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem o que é aguilhão? Aguilhão é um pedaço de ferro, uma ponte agudo, para ir tocando os animais, aí batendo neles. O pecado era isso, a força do pecado era este aguilhão. A morte tinha esse aguilhão para vir nos cobrar, nos levar para a morte. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Como que você vai me ferir mais? Jesus diz assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aonde está, ó inferno, a tua vitória? Voltamos lá para João 19. Está consumado. A vitória está garantida. O Senhor venceu por mim e por você. Paulo encerra esse capítulo escrevendo um versículo extremamente poderoso, aonde fala, versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fica firme, segura firme. Nós estamos dirigindo um carro em alta velocidade, você tem que grudar no volante. A nossa vida é um carro e ele está em alta velocidade, então não é assim que a gente dirige, uma mãozinha, não, é grudar firme. Paulo fala assim: fica firme, irmãos, sede constantes na obra do Senhor, no caminho do Senhor, não deixa que nada venha tirar o nosso foco, nenhuma pedra venha nos tirar do caminho do Senhor. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho, a nossa jornada não é vão no Senhor. Nós não vamos perder, pelo contrário, nós vamos ganhar e muito. Além de Ele nos dar a vida eterna, aqui nessa vida Ele nos dará paz também, e depois a vida eterna com Ele na glória para sempre. Não é um pouquinho, não, é para sempre, irmãos. Para sempre com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas fica firme. Volto a dizer, da mesma forma que o Senhor não desiste de você, tem um picareta aí que ele também não desiste. Ele está sempre jogando uma pedrinha na frente da nossa caminhada. Ele está sempre jogando um pedaço de pau para a gente tropeçar. Ele está sempre querendo colocar escuridão na nossa frente para nós não enxergar. Mas Jesus é a nossa luz, irmãos. Nada vai impedir a nossa caminhada com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada vai nos impedir de estarmos firmes com o Senhor Jesus. Assim como o Pai disse lá em Gênesis 3 que Ele traria a solução para o problema, ainda que Ele foi lá e sacrificou um animal para pegar as suas peles e cobrir os nossos primeiros pais que estavam nus diante de Deus. Ele enviou o seu Filho Jesus para oferecer sacrifício perfeito, para que eu e você
fôssemos perdoados por Ele, lavados por Ele, purificados por Ele, branqueados. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito da natureza. E às vezes nós assistimos aqueles programas lá do nosso Pantanal aqui brasileiro, aquele charco, né? Como se diz, aquele brejo, daquele barro, né? Aí nós vemos o que andando ali, a garça andando sobre aquele barro. Como que é as penas da garça, irmãos? Branquinha, sem um respingo de barro sobre ela, limpinha, mas ela está andando no meio do brejo. Essa é a sua função e a minha função. Ainda que nós estamos andando no mundo, mas as nossas roupas têm que estar brancas, sem mancha, sem marca, porque Ele lavou as nossas vestes no sangue, para que a minha e as suas vestes estivessem limpas. Alguém teve que derramar sangue, e sangue puro, sangue sem pecado. Por Ele nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. Curva a sua cabeça. Hoje o casal, o irmão Genivaldo e a irmã Cíntia, vai estar distribuindo os elementos. Eles já estarão vindo aqui para frente. Nós vamos orar agradecendo por essa palavra, agradecendo pelo que o Senhor falou aos nossos corações. Eu espero que você possa entender o que aconteceu na cruz. O Senhor nos perdoou uma dívida tão alta. Nós ficamos cobrando aí real dos outros. Você está me devendo. O Senhor nos perdoou uma dívida altíssima que nós não poderíamos pagar. Que o nosso coração possa se encher de perdão esta noite. Nos encher de perdão. Perdoa, abraça, abre o coração. Nós somos crentes em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Nós somos salvos pelo sangue derramado de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus eterno e poderoso, Deus santo, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Senhor, a Tua palavra foi pregada nesta noite, Senhor, com dedicação, foi pregada, Senhor, com honestidade. Como nós precisamos, Senhor, do perdão do Senhor, e o perdão do Senhor veio quando Tu fosses à cruz, quando as nossas, Senhor, as nossas ofensas se apareceram diante do Senhor, e o Senhor nos perdoou. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, por não virar as costas para nós, por não permitir, Senhor, que nós continuássemos dependentes do sangue dos animais. Obrigado, Senhor, por cessar o sacrifício humano e através do Teu único sacrifício nós somos perdoados. As dívidas, as ofensas apagadas, ó Deus, nós somos gratos. Somos gratos, Senhor, por tudo que fizeste por nós. Somos gratos, Senhor. Nossa alma foi redimida. As nossas feridas foram curadas, as nossas chagas sararam. E agora nós somos livres para Te servir com alegria, Senhor. Livres para Te servir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus por este momento. Graças a Deus pela palavra do Senhor. A
palavra do Senhor, ela é tão boa que o nosso coração, até para falar, nosso coração parece que vai explodir. Mas, como disse Paulo, aguenta firme, porque o Senhor tem muito mais para nós. Agora nós celebraremos a ceia do Senhor. De novo, coloca o flasco, por favor, aqui à esquerda. Louvado seja o Senhor. Vou pedir para o irmão Genival, me dá um dos elementos, né, um de uva. Os irmãos vão estar aqui na frente, vão pegar já os elementos. Nós vamos fazer a primeira oração, irmãos. Vamos orar primeiro. Depois da oração, eles estarão indo distribuir. Quando os nossos irmãos estiverem distribuindo, irmãos, você recebe os elementos e aguarde. Nós celebraremos todos juntos. Vamos só ler esse texto maravilhoso, alguns versículos somente de 1 Coríntios 11, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Quem pode participar da ceia, irmãos? Todos que entregaram já o coração para Jesus. Ah, mas essa semana eu fiz uma coisa que não agradou o Senhor. Pede perdão para o Senhor agora e participa. Não fica sem participar do corpo e do sangue do Senhor. É poder de Deus para as nossas vidas. É lembrança do nosso pecado perdoado, da nosso resgate das trevas. Então não deixe de participar. Fale com Deus. Eu já entreguei o coração para Jesus. Não sou batizado ainda. Procure batizar o mais rápido. Falando nisso, dia 4 de janeiro temos batismo, tá? Então receba os elementos e aguarde. Enquanto isso, nossos irmãos estarão louvando. Vamos orar. Vamos fazer a nossa primeira oração. Eles já estarão pegando os elementos. E nós vamos fazer a primeira oração. Depois nós oraremos por cada elemento antes de celebrar. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, neste momento nós nos reunimos para a lembrança, Senhor, para a celebração, Senhor, do corpo e do sangue do Teu Filho amado Jesus. Ó Pai, neste momento que nós oramos, ó Pai, é para dar início, para abrir, Senhor, o serviço do Senhor, ó Pai, a ceia do Senhor, ó Pai, a lembrança da morte e da ressurreição de Jesus, o nosso Salvador. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Os irmãos estarão distribuindo, recebam e aguarde para nós participarmos todos juntos. Enquanto isso, louvamos ao Senhor. De cruz elegiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu
receber os elementos. Nossos irmãos do louvor estarão recebendo também. Vamos pegar o pão que está na sua mão, somente o pão. Vamos levantar aos céus. Vamos falar com Deus. Vamos consagrar este pedaço de pão. Neste momento ele vai ser símbolo do corpo de Jesus moído por nós na cruz do Calvário. Símbolo, não propriamente o corpo, mas símbolo do corpo do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus, está em minhas mãos este pedaço de pão, Senhor, em nossas mãos. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor, neste momento este pedaço de pão torna-se símbolo do corpo de Jesus, moído por nós na cruz do Calvário, ó Pai, entregue para perdão dos nossos pecados, ó Pai. Ó Deus, que neste momento, Senhor, nós nos fortalecemos mais um pouco, Senhor, em lembrar o nosso resgate, em lembrar, Senhor, a nossa rendição ao Senhor, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos todos. Essa porção que representa o sangue de Jesus. Levantemos aos céus e oramos. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, somos gratos, ó Deus, por até aqui o Senhor ter nos sustentado de pé, por até aqui o Senhor ter derramado do seu poder sobre nós, por até aqui o Senhor ter feito maravilhas em nossas vidas, ó Pai. E neste momento, Senhor, nós consagramos este suco de uva, ó Pai. Neste momento, Senhor, torna-se símbolo do sangue do Senhor, derramado por nós na cruz do Calvário. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo que Tu fizeste por nós. Obrigado, Senhor, por enviar o Teu Filho amado a morrer por nós na cruz do Calvário, ó Pai. Obrigado, Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos todos. Dela vem
coroa, mas permaneça firme. Vamos orar mais uma vez, agradecendo por esta noite maravilhosa, por essa celebração da ceia do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fizeste por nós. Obrigado por esse momento de celebração. Obrigado, Senhor, pela obra maravilhosa da rendição das nossas almas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por nos libertar do pecado e nos tornar livres, Senhor, para te servir, ó Deus. Que nós permaneçamos firmes nos teus caminhos, ó Deus, inabaláveis na direção do céu, ansiosos para trocar esta cruz por uma coroa, ó Pai, e estar com o Senhor eternamente nas mansões celestiais. Obrigado, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estão felizes? Amém. Coração está alegre? Amém. Oh, glória! Isso é bom demais, irmãos. Isso é muito bom. Nós vamos trazer já os recados. Antes eu gostaria de agradecer a Ana Carolina, sempre um prazer recebê-la, viu, minha irmã? O irmão Antônio, a irmã Dalva, Deus abençoe vocês, são muito bem-vindos no nosso meio. O Ismar, meu amado irmão, meu fiel companheiro, Gideão, abençoado, Deus abençoe você grandemente, meu irmão, que nós possamos continuar servindo ao Senhor com alegria. Irmãos, o copinho é descartável, depois a gente pode descartar lá no lixinho, lá na frente, perto do bebedouro tem um lixinho lá, e os irmãos podem descartar lá, tá? Algum copo também descartável de água, os irmãos podem levar até o lixo. Irmãos, os recados, né? Primeiro, né, uma desculpa da parte do pastor. Domingo, não sei se vocês perceberam, mas a minha cabeça estava explodindo. Eu estou em adaptação com óculos, né? O óculos mudou um pouquinho o grau, eu estava com muita dor de cabeça. Eu esqueci de falar do nosso encontro de homens, que foi uma bênção, irmãos. Tinha mais de 40 homens, né? 40 homens. Tinha bastante visitantes, né? Estava uma bênção, irmãos. Uma bênção. Então nós tiramos bastante foto, mas em outra oportunidade nós vamos mostrar para os irmãos. Eu nem falei para o Diego, depois nós mostramos em outro dia. Foi uma noite muito legal, muito abençoada, e nós vamos ter outros encontros de homens, irmãos, tá? E vai continuar sendo uma bênção. Como eu falei para os irmãos, dezembro nós fizemos um recesso da escola dominical, só da escola dominical, meus irmãos. E aí ano que vem, dia 4 de janeiro, primeiro domingo, nós retornamos com a escola dominical e vai ter o batismo, logo depois da escola dominical. Então os irmãos não deixem de vir, tá? Vai ser muito legal, vai ser uma bênção, vai ser uma manhã maravilhosa. Nós tivemos a nossa assembleia ontem e nós recebemos 11 novos irmãos como membros da nossa igreja, 11 novos irmãos. E até agora nós temos 6 candidatos ao batismo. 6, tá? Para batizar lá no dia 4 de janeiro. Então vai ser uma bênção. Se você ainda não batizou e quiser falar comigo, vai ser um prazer. Nós estamos fazendo discipulado na sexta-feira, às 19 horas aqui na igreja, antes do nosso estudo bíblico. Temos um estudo bíblico na sexta-feira, que não entrou em recesso, tá? Estudo bíblico firme e forte. Só demos um tempinho da escola para nós nos reorganizar e começar firme e forte no dia 4 de janeiro. Vamos ter a parte do louvor, vamos ter a divisão das classes, né? Nossa escola, graças a Deus, está reagindo, está vindo mais gente, e nós vamos continuar aprendendo cada vez mais a palavra do Senhor. Pois bem, quarta-feira nós temos o nosso estudo bíblico, culto de oração. Oh, 51 está pesando, culto de oração às 20 horas. Então os irmãos não deixem de vir. Quarta eu não pude estar, teve uma assembleia lá no nosso condomínio, eu precisei estar presente, mas quarta-feira estaremos aqui, com a graça de Deus, estaremos orando uns pelos outros. Não deixe de orar pela irmã Ruth, que estará fazendo uma cirurgia amanhã, no primeiro horário, ali na Santa Casa. Vamos confiar que o Senhor vai fazer uma obra poderosa. E ela falou: pastor, eu preciso batizar. Eu falei: não, irmã, você vai batizar, fica tranquila. Oramos com ela e ela falou: eu quero logo estar
tão breve estará aqui. Então não deixe de orar pela nossa irmã. Na quinta-feira temos o trabalho das irmãs, né, o projeto Dorcas, a partir das 16 horas. As irmãs estarão aqui fazendo os trabalhos manuais. Então, se você tem disponibilidade nesse horário, você mulher, venha para o trabalho das nossas irmãs. Momento de oração, momento de palavra e também um momento de aprender alguma arte, né? Nós estamos sempre aprendendo artes artesanais, tá? Não é a arte que nós fazíamos quando era criança, não, viu? É arte boa. Amém, irmãos? Na sexta-feira, como dito, né, o nosso estudo bíblico, às 20 horas, estamos estudando 2 Coríntios. Então, os irmãos, não deixem de vir, venham, vamos estudar a palavra do Senhor. É um momento de perguntar, é um momento de estar aprendendo, né? Então, os irmãos estão convidados para estarem aqui. Vamos para o 2º capítulo de 2 Coríntios. Então, os irmãos estão convidados, 1h15 no máximo, a gente já está terminando. Começa às 8, às 9h15, nós já estamos despedindo, orando, para ir para as nossas casas. Então, os irmãos, não deixem de vir. É importante, irmãos, nós participarmos dos cultos de aprendizado da palavra, porque nós temos que crescer em graça e em conhecimento, e a oportunidade é na escola dominical, é no estudo bíblico da sexta-feira. Então, os irmãos, não deixem de estar presentes, e vai ser uma bênção, né? No sábado temos a aula de violão às 9 horas. Não vai ter. Sábado vai ter. Aí depois já vai entrar em recesso também. Aí volta em janeiro de novo nossa aula de violão. Então no próximo sábado terá aula de violão. E depois eles vão entrar em recesso, tá certo? E depois o Marconi vai estar falando aí com os nossos alunos, né, da escola de violão. Os jovens vão estar se encontrando aqui dia 13, né, próximo sábado, às 19 horas. Então não deixem de vir, avisam os jovens que porventura não estão hoje na igreja, para que eles possam estar às 19 horas, no dia 13, aqui na nossa igreja. E não teremos escola dominical no domingo de manhã, tá? Como dito, um recesso, e nós voltamos com todo o gás em janeiro. Deixa eu ouvir um glória, um amém. Amém. Com toda a força, dia 4, que vai ter batismo, aí todo mundo vem para ver o batismo e fala: nossa, vou continuar vindo, e nós vamos continuar estudando a boa palavra do Senhor no domingo de manhã, na escola bíblica dominical. Amém, irmãos? Mas domingo é dia de fazer o almoço. Não faz não, manda o maridão comprar uma comida boa lá, e é dia de folga, né? Já cozinha a semana inteira, não é? Domingo não, né? Os homens que se viram, eu estou no meio, viu? Mas vai dar tudo certo. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu acho que isso é tudo. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Continuamos, irmãos, firmes. Continuamos firmes. Continuamos na presença do Senhor, alegres, constantes, não deixando as coisas desse mundo tirar a nossa atenção, nosso foco, que é servir ao Senhor. Se o Senhor voltasse agora, como seria? Como seria? Eu não ia nem olhar para trás. Deixa tudo, vamos embora, Senhor. Todos nós temos que estar com esse sentimento. Coração perdoador, coração arrependido, coração rendido. E assim nós estaremos com Ele em paz. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Mais uma vez agradecendo os nossos visitantes e dizendo para vocês que são sempre muito bem-vindos nessa casa para estarem sempre aqui. Nós vamos orar. Eu estarei dando a bênção apostólica, depois estarei indo à porta para cumprimentar os irmãos, enquanto os nossos irmãos estarão louvando ao Senhor. Não deixe de ir embora sem cumprimentar pelo menos uns 10 irmãos. Pegue na mão, converse um pouquinho, troca 2 palavrinhas, mas não vai embora rápido. Deixa eu chegar até lá na porta para cumprimentar os irmãos e abençoá-los pessoalmente. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, por tudo que fizeste por mim, Senhor, por tudo que fizeste por nós. Ó Pai, que nós
tenhamos uma semana produtiva, abençoada, que nós tenhamos uma semana, Senhor, cheia da Tua presença, cheia de alegria, cheia de paz, cheia, Senhor, de amor no coração. Concede-nos, Senhor, vitória no nosso trabalho, vitória, Senhor, naquilo que nós vamos fazer, empreender. Os irmãos que estão entregando trabalhos em faculdade, que estão encerrando os ciclos dos seus trabalhos profissionais, que o Senhor dê a eles, Senhor, graça, sabedoria, para que tudo ocorra para o bem, para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Tenham todos uma semana abençoada. Enquanto nossos irmãos louvam, cumprimente-se uns aos outros.